Então, gente, eu acho que nada mais justo do que eu vir aqui tornar público um alerta, né, para todas as pessoas que estão procurando um empréstimo com taxas e juros atrativas do mercado, mas eu me sinto na obrigação de vir aqui e falar para vocês que tenham cuidado, não caia no golpe que eu caí. Eu vou tentar ser breve, mas a negociação durou em torno de 5 a 6 dias e são pessoas que são super simpáticas, que, que te atraem, que são tão profissionais ou até mais quanto aos profissionais realmente que trabalham na linha de frente de crédito, né? Tem uma ótima lábia e tudo mais. Mas de antemão vou abrir aqui. Pronto, de antemão eu vou abrir aqui a conversa, tá? Eu tava aqui na aba errada, mas eu vou aqui abrir a conversa, só um momento. Pronto, abri aqui a conversa. Essa pessoa se identifica a priori, né, por Jéssica, mas com certeza ela vai te dar outros nomes, como Luana, Maria, Rita. E é isso, eu vou mostrar como ela me abordou. Salvo engano, eu preenchi em um daqueles preenchimentos automáticos que tem nos sites, quando você procura, coloquei somente meu número e coloquei meu nome. E foi o que ela pegou. Certamente também era um site fraudulento. E isso certamente é uma quadrilha que inclusive andei pesquisando e várias pessoas também caíram e estão caindo nesse exato momento nesse golpe por falta de informação, né? Então, vou mostrar aqui o áudio da forma como ela me abordou. Então, Joelma, eu verifiquei que a senhora solicitou o valor de 5 mil, correto? Sendo assim, vou lhe enviar algumas condições iniciais, caso alguma lhe atenda. A senhora me pontua por gentileza? Pronto, como bem percebemos, é uma comunicação realmente bem esclarecida, ela falando pausadamente, muito profissional. E aqui eu começo a ter interesse, pergunto as condições e tudo mais. O que ela me manda logo em seguida sobre o fiador próprio, que é uma renda de até 4 salários mínimos, imóvel quitado, não possui o mesmo sobrenome ou grau de parentesco. Até aí, né, a gente pode perceber que eu, pelo menos, como eu trabalho na área do ramo imobiliário, é um procedimento super normal realmente a gente pedir um fiador. Então daí eu não desconfiei de absolutamente nada. Até aí tudo bem, a pessoa pediu um fiador, ok. Como também no meu escritório, e assim também acredito que em outros escritórios imobiliários, porque cada um tem seu procedimento, quando a pessoa não tem um fiador, nós exigimos uma outra garantia. E foi justamente essa garantia pela Confiasp, logo abaixo, aqui, eu acho que você dá para ver, aqui. Essa Confiasp aqui entraria como meu avalista. E eu teria que pagar 10% do valor baseado na solicitação. Ou seja, eu estava solicitando o valor de R$ 5.500 a ser pago. Logo abaixo ela me pediu que eu preenchesse uma coisa muito informal que a gente vê, né? Daí poderia pelo menos ter sido uma fichinha, uma coisa mais profissional, mas não. Mas no momento algum eu também desconfiei, né? Pronto, aí logo acima tem os meus dados bancários que eu passei por questão de segurança. Eu não vou apresentar aqui, mas que logo após, questão de, sei lá, aqui 13h19, 13h20, 2 minutos depois, ela manda não, perdão, 3 minutos depois não. Às 14h27, ou seja, 1h30 depois, ela fala comigo. Esse áudio eu não escutei, como bem falei, estava horrível, péssima qualidade. Ela me mandou um outro. Ah, Joelma, perdão. Foi aprovada, tá, a sua condição que eu lhe passei, tá? Inclusive o número de parcelas de 24 vezes e o do seguro, tá? E ficaria a seu critério mesmo como nós vamos formalizar todo o resto, né? Se a senhora tem pretensão para hoje mesmo, ou se a senhora tem pretensão para amanhã de manhã, segunda-feira, aí fica a seu critério. Pronto, aí daí foi aprovado,
né, por ela. E daí ela falou sobre fazer o meu contrato, né? Perguntei sobre o contrato e tudo mais, pedi que ela fizesse. Neste contrato aqui, que eu também não vou abrir, porque tem algumas informações minhas, neste contrato, depois que eu parei para ler com calma, eu vi que muita coisa estava fora do lugar, inclusive encaminhei ele para uma consultora Help. A consultora Help disse que não trabalha com esse tipo de contrato e que até mesmo o endereço do local estaria errado e que também, né, a Confiasp, que no caso era a minha seguradora lá de cima onde eu mostrei, que é escrito aqui por ela com um O, aqui no próprio contrato tem 2 O, entendeu? Então assim, não tem, eu procurei Confiasp, não tem no Google. E até tem, mas eu achei com 1 O, não achei com 2. Então assim, são mínimos detalhes que passam despercebidos somente pelo fato de que você já passou por uma lavagem cerebral. Você talvez fica cega, não preste atenção, entendeu? Aí então eu falei que se poderia assinar na segunda, até então tudo ok, né? Mas mesmo assim assinei no mesmo dia, na mesma noite. E depois eu pedi o boleto da avalista para pagamento. E fiz esse pagamento, o pagamento de R$500. E daí então ela mandou uns dados bancários com o nome Iris Stefanes Matos de Paula, com o CPF 505 752 708 88, né, numa conta, salvo engano, poupança, pessoa física, né? Aí daí ela falou logo abaixo que ela falou o seguinte: eu caminhei, está agendado, correto? Assim que constar esse sistema, eu entro em contato com o nosso financeiro. Nos demais, a senhora pode falar comigo aqui mesmo. Aí, eu perguntei, tá bem? Não, eu falei, tá bem. Aí eu falei, assim que for acreditado o valor, será acreditado em minha conta, certo? Eu perguntei, porque até então, depois do pagamento, como eu assinei o contrato, lá estava que depois de 20 minutos iria sim entrar na minha conta. Aí depois ela falou, sim, Joelma, eu conversei com a Vânia, ela informou que esses agendamentos costumam acreditar a partir das 8 horas. Porém, funcionamos a partir das 9, tudo bem? Aí eu, tudo certo, boa tarde, até segunda. Aí quando foi na segunda, né, até então deu errado, o valor voltou, parecia até uma resposta divina, mas eu acabei teimando, voltou e infelizmente, né, eu tive que pagar, afinal de contas o valor havia voltado. Eu perguntei para ela se tinha dado certo, eu percebi como tinha voltado, eu me comprometi a pagar de novo, pedi uma outra conta, né, eu mesma pedi. Então, gente, aí logo após, né, o pagamento e tudo mais, eu peguei e falei, inclusive eu liguei para uma empresa Help aqui perto da minha cidade e falei, né, eu vou ler aqui para vocês. Você pode, por favor, me passar alguma informação sobre isso, inclusive sobre a empresa de vocês? Aí o que ela responde: bom dia, Joelma, desculpe a demora. Sim, Joelma, pode ficar tranquila, pois compreendo perfeitamente, diante de um procedimento novo e desconhecido, às vezes nos sentimos inseguros, mas desde já, pode ficar tranquila, já iniciamos nossos expedientes e a partir de agora estarei dando o suporte necessário. Já reforcei no sistema, notificação para o financeiro verificar a confirmação o quanto antes. E de maneira nenhuma deixaremos a senhora desamparada. Entendemos sua insegurança, mas somos parceiros e irei te acompanhar até o final e a conclusão do procedimento. Pois de nada adianta o meu trabalho se o objetivo final, que é atender a você, não for concluído. Gente, é muito lindo isso, né? Gente, dá pra ver que a pessoa é cara de madeira total, uma pessoa muito profissional. Não respondeu nada do que eu falei,
mas que no final da mensagem ela dá aquela massageada, aquela passada de mão na cabeça e diz: fique tranquila que aqui é seguro, entendeu? Então é triste, né? Mas é assim que eles agem. Pronto, gente, aqui há um outro valor de R$500. O primeiro, que foi da Iris Stephanie lá acima que eu estava falando, voltou para o meu sistema, né? Ele não foi transferido. Diante disso, né, eu pedi uma nova conta para que eu quitasse uma dívida que até então eu estava comprometida para poder ser liberado o crédito. Aqui ela me deu uma nova conta que foi uma Hilda Souza de Matos, CPF 127-281-49801. Perdão, gente. Aí ela passou esses dados, eu fiz o pagamento daqui, esse deu certo, esse R$500. Pronto, aí já aqui começa totalmente as dores de cabeça. Quando eu peço retorno e ela responde depois de muitos minutos, bem demorado. Ela: boa tarde, Joelma, ainda estou esperando o financeiro me dar um posicionamento. Aí depois eu mostro o print do próprio contrato, que é no máximo de 40 minutos após o pagamento da avalista, né? Eu falei que estava se passando do prazo, se teria algum retorno. Aí ela colocou: compreendo, Joelma, pois como não sou eu que faço a liberação, apenas vou cobrar nosso financeiro. De antemão, já lhe peço desculpa. Eu: certo, assim que tiver uma previsão, me fala, por favor. Ela: a Vânia é responsável pelo financeiro que fará esse contrato. A Vânia é responsável pelo financeiro que fará esse contrato com a liberação, tudo bem? Aí eu: tudo bem. Até o final do expediente, acho que ela fará. Já era para ter contatado a senhora, mas fique tranquila. Senhora Joelma, até agora não entraram em contato com a senhora? Com a liberação? Entraram sim, viu? Pronto. Foi nesse exato momento, né, que ela perguntou, inclusive era 5h52, há poucos minutos, questão de 2 minutos, a outra pessoa entra em cena, que é a tal de Vânia, né, para a liberação do valor. Aí vamos lá, vamos para a Vânia agora. Pronto, né, aqui entra a Vânia, o que ela me manda. Boa tarde, senhora Joelma, aqui quem está falando é a doutora Vânia, tá bom? Sou gerente advogada aqui da empresa Hel. Então, senhora Joelma, infelizmente o valor do seu empréstimo ele se encontra bloqueado, tá bom? Por esse motivo ainda não foi feita a sua liberação. Acabou surgindo uma notificação tardia. Então, assim, para que a gente possa conseguir, né, concluir com a sua liberação, a senhora tem que efetuar o pagamento da tarifa de desbloqueio, tá bom? Como o próprio nome diz, é para desbloquear, né, o valor do seu empréstimo, é somente isso mesmo que está faltando. Então, até aí, né, áudios transmitidos com clareza, a mensagem passada com clareza e muito profissionalismo, doutora Vânia, né? E até então eu questionei, eu falei que eu fiz a transferência de R$500 mais cedo, no contrato não fala sobre esse valor, não estava ciente, não tenho esse valor para desbloqueio. Aí eu continuei a falar que a notificação tardia, que eu não tenho culpa, cumpri com as minhas obrigações como falaram, que garantia que tenho que será retornado para mim, teria a possibilidade de cancelarmos esse valor já acreditado e ser estornado. Eu queria a todo custo estornar, mas infelizmente, né? Aí ela manda a foto do sistema, diz que não costuma fazer isso, tirar foto do sistema, mas tá aí. Inclusive sistema embarreirado, uma coisa bem chula, né? Embarreirado, uma coisa bem regional mesmo, barril, né? Coisa muito chula. Aí eu perguntei se não poderia transferir um valor inferior, pois no momento não tinha aquele valor, e daí que eu perguntei porque eu correria e por quê, né? Aí eu falei que eu não tenho nenhuma garantia ou algo impresso, acordado antes sobre esse possível impasse. Espero que vocês resolvam da melhor forma e me dê o crédito como prometido.
Aí lá embaixo eu coloquei: quem me garante que após o pagamento você vai me notificar com outro pagamento e assim sucessivamente. Aí ela pega e manda. Então, eu como gerente jamais entraria em contato para passar um procedimento incorreto, né, para o cliente que não fosse realmente concluir com a liberação, tá bom? Eu estou aqui como gerente entrando em contato com a senhora para te dar essa garantia, para a senhora ver que realmente foi uma notificação tardia, porém a senhora efetuando esse pagamento, a liberação ela vai ser feita. Pronto. Aí no caso ela falou que depois do valor que eu iria depositar, iria ser retornado para mim com o valor do empréstimo, né? Que no caso iria retornar para mim os R$ 500 do segundo repasse para ela, porque o primeiro eu já tinha feito pela manhã, o segundo ela já queria para desbloqueio. Aí ela passou outros dados da conta, doutora Ingrid Freitas dos Santos, que de doutora não tem nada, que inclusive abaixo eu pedi OAB, mas ela não deu. Aí eu perguntei qual a sede de vocês aqui em Fortaleza. Ela disse que... Então, no caso, somos de São Paulo, tá bom? Ela falou que era de São Paulo, mas sim, tem uma sede aqui em Fortaleza. Foi aí onde eu comecei a gelar, eu percebi realmente que estava tudo errado. No entanto, né, eu questionei, disse que ia fazer a quebra de contrato e ela falou o seguinte: não tem como, a senhora tem que efetuar o pagamento para poder ser feita a sua liberação. A senhora informou que iria efetuar o pagamento, por esse motivo encaminhei os dados, tá bom? A senhora tem que solicitar o cancelamento, tá bom? Com o cancelamento existe a multa por quebra de contrato e o seu CPF fica bloqueado até a senhora efetuar o pagamento da multa. A senhora tem que solicitar... Vânia, como é que meu CPF vai ficar suspenso? Tu vai me lançar uma multa se nem mesmo no próprio contrato tu fez comigo consta esse valor? Como é que tu vai conseguir fazer isso? Não tem nada a contestar contra mim, inclusive dinheiro algum recebi. Pronto, aí eu contestei dessa forma, né? Inclusive já estava começando a me estressar. Mas quando ela falou em CPF, que é o que eu mais zelo, eu acredito que qualquer pessoa honesta que trabalha com a verdade, que trabalha de forma honesta, preza o seu nome, né, para não ser negativado frente aos órgãos de proteção ao crédito. Quando ela falou em CPF, justamente, são pessoas totalmente estrategistas, sabem muito bem como lhe pegar de alguma maneira para que você caia nesse golpe direitinho. Quando ela falou em CPF, aí eu fiquei com medo, né? Se ela falou, então eu pensei, se ela tá falando isso é porque realmente é sério. Aí pedi os dados da conta, né? E fui lá na caixa, fiz o depósito com o dinheiro e tudo. Ela disse que o pagamento não pode ser feito através do envelope, por não ser liberado naquele dia, que no caso já era 6h20 da noite, né? Eu disse que não estava dando certo e que ela mandasse outros dados. Mandou outros dados, Dr. Renato Lopes do Nascimento, né, agência, operação, tudo da Caixa, inclusive tudo de pessoa física, ou seja, os laranjas, né? Aí tá aqui o documento que comprova que eu realmente fiz. E eu fiz com o valor mesmo, tá, gente? Eu não fiz envelope vazio de jeito nenhum. Aí eu pedi depois o OAB dos dois, tanto da Ingrid quanto do outro lá, né? Aí quando foi no dia seguinte, ela deu bom dia, eu simplesmente não disse nada. Eu disse que eu estava aguardando o OAB e ela nada, não falou nada, disse 1 minuto e depois nada, não falou nada. Aí eu disse que tinha interesse em fazer a quebra de contrato, que ela falou que eu teria que pagar R$ 1.498,99 e que depois que eu fizesse esse pagamento é que o meu valor, que no caso seria somente R$ 500, que foi desse depósito aqui, seria retornado para mim, né? Então eu fiquei super chateada, mas nesse horário, inclusive de 9h51, eu já estava na Caixa Econômica. Se ela achava que era mais esperta que eu perdi R$ 500, mas eu simplesmente corri na Caixa Econômica, pedi estorno, levei BO, levei todas as provas possíveis e imaginárias que pudesse comprovar de que eu estava sendo vítima de um golpe, e graças a Deus deu certo, né? Pelo menos eu consegui. Acredito que algumas pessoas não conseguem recuperar nada, consegui recuperar pelo menos R$ 500, que seria um prejuízo de 1.000, mas eu consegui recuperar 500. E quando foi à tarde, nessas alturas aqui por volta de 1h26, eu já estava em casa arrasada, né? Porque eu já havia perdido 500,
mas já estava garantido os meus R$ 500 que eu havia depositado, que eu consegui bloquear o valor. E olha o que ela manda, cara de madeira. E o valor ainda não consta, tá bom? No caso, não foi aberto. Não sei se a senhora fez o pagamento no envelope vazio, eu não sei. Porém, o valor não consta ainda no sistema. Pois é, gente. Aí ela simplesmente veio contestar e falar que eu depositei no envelope vazio, né? Que bobinha, né? Tremenda bobinha ela é. Aí quando foi hoje, depois que eu fiquei com a cabeça mais fria, inclusive falei alguns palavrões que eu não tenho vergonha de mostrar aqui. Eu acho que nesse momento você tem liberdade de expressão, né? Tem até uma certa anistia por falar alguma coisa, algum palavrão com essas pestes. Aí o que é que ela falou aqui? Eu mandei um print, né? De eu falando com a empresa Help. A empresa Help não solicita nenhum valor adiantado para liberar empréstimos, entendeu? Mandei isso para ela e perguntei se ela tinha algo a falar sobre isso. Depois ela só visualizou e acredito que já foi até para a aba de bloqueio imediatamente. Aí eu desferi aqui alguns palavrões contra ela e falei para ela que havia entrado em uma ação, né? Aí depois disso ela não falou mais. Então assim, gente, cuidado, muito cuidado, todo cuidado é pouco. Acho que quando você é lesada desse jeito, lesado no sentido mesmo de ser vítima, né? Você fica com uma sensação de impotência, de falência pessoal, né? Nem do dinheiro, né? Do dinheiro a gente consegue, rala, a gente vai sentir falta, vai fazer falta aquele tal valor, mas o que mais nos indigna é que a gente senta e pensa, rapaz, eu caí numa coisa tão tosca, né? De uns profissionais, uns pseudos profissionais que a gente fica sem entender por alguns dias e algumas horas depois. Simplesmente eu gelei, comecei a tremer, comecei a chorar, eu entrei em pânico, não pelo valor, mas a sensação que vem por trás disso tudo. Então, assim, para evitar esse tipo de coisa, eu gostaria até que repassassem tudo isso, inclusive até o número que está lá acima, a amostra, repassasse tudo isso, inclusive esse meu vídeo adiante, para que isso não acontecesse com ninguém, né? Porque o que eu passei não desejo a ninguém e é péssimo, péssimo mesmo. E é isso, gente. Acredito que seja utilidade pública, assim, eu tornar isso público, que eu não quero, né, e queria evitar o máximo de vítimas. Inclusive, nesse exato momento, enquanto eu fiz todo esse vídeo, há mais pessoas caindo no golpe delas. Então, muita atenção.